E temos também agora um momento bastante especial, porque vamos ter uma entrevista importante. Está aqui com a gente online Marcos Trujillo, economista, diplomata, ex-presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Boa noite, Marcos. Eu vou começar... Bom, primeiro prazer ter aqui contigo, estar aqui contigo, é uma honra, somos todos certamente admiradores do seu trabalho e você vai acrescentar muito à nossa conversa, a nossa tentativa, sobretudo, de compreender o tamanho do buraco no qual nós estamos nos enfiando ou estamos já enfiados. Nessa história, Marcos, dá para saber qual é o tamanho do prejuízo? Quem vai sentir mais? O bolso de quem é que vai ter a piora mais grave? André, obrigado pelo convite. É uma alegria ver você conduzindo esse programa tão importante na Jovem Pan, na presença de Roberto Mota e Bruno Musa. Segunda-feira que vem, André, faz 1 ano e meio que se iniciou o segundo governo Trump, né? Em 2 de abril do ano passado, em linha com o que ele considera seja o melhor para os Estados Unidos do ponto de vista comercial, essencialmente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos foram objetos de tarifas. Naquele momento, como vocês sabem, o Brasil foi alocado um patamar de 10%. Em fevereiro desse ano, a Corte Suprema americana entendeu que tais tarifas, para serem confirmadas, precisariam ser objeto de aprovação do Congresso e a administração Trump buscou outros caminhos, como é o caso da seção 301. Agora, se você levar em consideração, mais uma vez, que são essencialmente 18 meses que vão se cumprir, que o Brasil foi a única economia do G20 que demorou a ter um contato em nível de chefes de governo, que durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, ao contrário do que é a tradição diplomática brasileira, o presidente do Brasil afirmou que uma volta de Donald Trump significaria a volta do fascismo com outra cara no mundo. Esses vários e restantes indiferentes frentes econômicas ou geopolíticas. Eu ouvi agora há pouco o Bruno mencionar, por exemplo, a tentativa do governo brasileiro de, me parece que pelo menos do ponto de vista do discurso, enfraquecer o papel internacional do dólar como moeda de reserva, como moeda de referência, como patamar de transações internacionais. Recentemente, um importante site jornalístico no Brasil mostrou que por 62 vezes, né, o presidente brasileiro se referiu de maneira derrogatória ao presidente dos Estados Unidos. Ou seja, todo esse conjunto de coisas, né, apesar dos Estados Unidos serem uma economia de 31 trilhões de dólares e o Brasil ser uma economia de 2,6 trilhões de dólares, chegam num momento que causa um efeito negativo. E eu acho que a gente está vivendo esse momento ontem, que está muito bem expresso nessa postagem em rede social que o secretário de Estado, Marco Rubio, fez. Aliás, secretário de Estado, ele próprio, que foi chamado pelo atual presidente da República de latino-americano frustrado. André, nesse ano de 2026, os Estados Unidos completam 250 anos como país independente. É a primeira vez nesse quarto de milênio que um secretário de Estado tem origem latino-americana e, portanto, é alguém que tem um olhar muito especial para a nossa região. Ele também é um secretário de Estado muito poderoso. Ele é secretário de Estado e é também conselheiro nacional de segurança da Casa Branca, uma função, por exemplo, que já foi acumulada por nada mais, ninguém menos do que um homem como Henry Kissinger. E se você levar em consideração que talvez o principal interesse do Brasil, para além, obviamente, das relações com a maior democracia do mundo e maior economia do planeta, seja preservar o interesse das empresas brasileiras, que é ter mais acesso a esse que é o principal mercado comprador do mundo, seguramente nós não fizemos a nossa lição de casa, nós vamos eventualmente pagar um preço por isso, não apenas do ponto de vista comercial, mas eventualmente também do ponto de vista do interesse relativo do fluxo de investimentos. É uma espécie de aula magna de como não fazer as coisas. Trujillo, quero abrir a nossa rodada de perguntas. Musa, fique à vontade.
Truirro, grande prazer falar contigo. Estava comentando com o Marcílio aqui, que foi meu professor no começo dos anos 2000 aqui em São Paulo na faculdade. Prazer imenso estar contigo novamente. Veja, a gente vem conversando esporadicamente aqui em meios particulares, mas com essa mudança agora, qual seria a probabilidade de o governo conseguir terceirizar a responsabilidade que lhe cabe, que é dele, como a gente falou aqui a respeito de tentar bater no dólar, de chamar o Trump de fascista e várias outras formas que o Lula resolveu ir adiante e peitar Donald Trump. Quais seriam as possibilidades que você acredita, em meio ao cenário muito próximo às eleições, desse discurso conseguir colar e ele terceirizar essa responsabilidade? Bruno, é uma alegria te ver aí, e, enfim, você foi meu aluno, mas eu aprendi tanto com você quanto eu tenho certeza que você aprendeu comigo. Bruno, essa é uma conversa que tem apenas orientação político-eleitoral. Ninguém que conheça mais seriamente, né, os membros do poder, bastidores em Brasília ou em Washington, ou como as coisas funcionam, levam isso a sério. Aliás, eu próprio sou contra a expressão tarifaço, porque se ela fosse voltada única e exclusivamente a um país, tudo bem, mas não. O 2 de abril do ano passado, né, que é quando o presidente Trump anuncia aquilo que ele chama de política de comércio justa e recíproca, é voltada a praticamente todo mundo que faz negócios com os Estados Unidos. Quando essas medidas caíram por decisão da Suprema Corte americana e se iniciou esse outro processo chamado Seção 301, ao abrigo do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, eu fiz as contas num estudo que eu publiquei ontem. Basicamente, 85 países hoje encontram-se sob exame da Seção 301. 85 países mais Hong Kong, né, que é parte da China, mas do ponto de vista jurisdicional, administrativo, é tratado pelo governo dos Estados Unidos como uma entidade em separado. O PIB do mundo, Bruno, hoje é um PIB de 117 trilhões de dólares. Se você excluir o PIB dos Estados Unidos, né, que é 31, dos 86 trilhões de dólares de PIB, 84,5 estão sob exame do STR. Então não é a família Bolsonaro, ao contrário do que, aliás, lamentavelmente, eu vi o governo brasileiro publicar ontem em nota oficial, responsável pelo aquilo que está acontecendo. Existe uma visão de política comercial em curso por parte dos Estados Unidos, ela está sendo implementada. A maneira pela qual nós lidamos com isso, sempre com o objetivo de resguardar e fazer prevalecer os interesses brasileiros, é o que a gente tem que criticar. Por exemplo, se você arregimenta uma série de palavras ofensivas ao chefe de Estado americano, ao seu chefe de diplomacia, àqueles que negociam a agenda comercial, isso vai facilitar ou vai dificultar as negociações? Quando você senta à mesa de negociação, por exemplo, os Estados Unidos têm uma série de interesses, alguns deles no etanol, outros na área de tecnologia, outros na área de acesso ao mercado. Se você não faz nenhuma movimentação nesse sentido, ou seja, se você apenas quer convencer o outro do seu ponto de vista, daí não vai sair grande coisa, né? E veja, o Brasil tinha muito a oferecer. Eu fui secretário de Comércio Exterior, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Bruno. Assumi junto com o ministro Paulo Guedes em janeiro de 2019. Em 2018, eu fiz um estudo sobre o quanto cada país importa como fatia do seu PIB. Porque às vezes, para você mostrar, né, se um país é mais protecionista ou menos protecionista, você precisa ver que percentual do seu produto interno bruto ele compra do resto do mundo na forma de importações. Ora, no final de 2018, Bruno, dos mais de 100 países que são listados, por exemplo, num estudo do Banco Mundial a que eu tive acesso, apenas 3 países importam menos como percentual do seu PIB do que o Brasil. Cuba, Sudão e o Turcomenistão, ao contrário do que foi a ascensão econômica de praticamente todos os países que ganharam impressionantes faixas de renda per capita nesses últimos 50 anos. O Brasil é uma economia muito fechada, nós tínhamos que importar mais e nós tínhamos que exportar mais também. Hoje o Brasil é essencialmente a 10ª maior economia do mundo, mas nós somos apenas os 20º maiores exportadores. E o que a lição internacional mostra é que aqueles países que atrelaram o seu vagão
a locomotiva do comércio exterior, ganharam mais na economia internacional do que aqueles que ficaram apenas vinculados ao seu mercado interno. Então, nós negociamos mal. Em alguns casos, nós não negociamos, ao contrário do que outros países. Veja o que aconteceu com o Reino Unido. A Índia também foi objeto de uma tarifa compilada que era de 50%. Eles receberam até delegações em Nova Delhi para negociar. Então, eu acho que nós estamos numa situação bastante difícil, embora eu acho que existam outras dimensões da relação entre Brasil e Estados Unidos que são mais importantes e mais impactantes, positivo ou negativamente para o Brasil, do que o comércio. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre isso. Troiro, só um alerta para você, porque o Bruno, todo mundo que vem aqui, ele fala que foi aluno, só para ele parecer novo. Então eu tenho um pouco de desconfiança se é verdade. No seu caso é verdade mesmo. É isso? Então pronto. Ô Mota, sua pergunta, venha para o debate. Aproveitar que o Troilo está aqui, eu vou fazer 2 perguntas pelo preço de uma. A primeira pergunta é a seguinte, e eu queria explicar isso para o nosso espectador, nosso ouvinte, de uma forma bem clara, né? Quando a gente fala em tarifa, a gente está falando de um produto que o Brasil vende para os Estados Unidos, que agora, quando ele entra nos Estados Unidos, ele vai pagar um adicional de imposto. Ou seja, na teoria, quem paga esse imposto é o consumidor americano, não é o brasileiro. Então, eu queria te perguntar o seguinte: você tem alguma estimativa do impacto dessas tarifas para o brasileiro, né? Quem vai pagar o imposto é o americano, então pode ser que o americano decida consumir menos esse produto. Então eu queria te perguntar, para o brasileiro, né? A gente consegue medir ou estimar o impacto? E a segunda pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o Marco Rubio fez aquela comunicação dizendo que o culpado da tarifa é o presidente brasileiro, mas não é possível que o governo americano não entenda que, inevitavelmente, o governo brasileiro vai usar isso como alavanca eleitoral. O governo americano é formado por pessoas muito inteligentes. Marco Rubio conhece como funciona a política latino-americana. O que está acontecendo? Por que optar por aplicar essas tarifas agora, correndo o risco de ter um impacto eleitoral que vai trabalhar ao contrário dos interesses americanos? Bom, Roberto, vou começar um pouco pela segunda, né? Quer dizer, se você vê qualquer declaração pública do presidente Trump, daquele assessor que ajudou a formar muito a cabeça da primeira administração Trump, como dessa segunda, o Peter Navarro, se você lê manifestações do Jamieson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, eles sempre falam numa emergência nacional, né? Como se os déficits comerciais norte-americanos, ao longo do tempo, sejam configurados como se fosse uma emergência nacional. Eu não concordo muito com esse diagnóstico. Os Estados Unidos têm déficits comerciais sustentados na sua balança comercial há 49 anos, desde 1977. E isso não impediu os Estados Unidos de superar a crise energética dos anos 70, de derrotar a União Soviética na Guerra Fria 1.0, de fazer a revolução das empresas do tipo .com e de hoje ser o país que está à frente desse que talvez seja o mais transformador evento, né, do ponto de vista tecnológico dos últimos anos, que é a inteligência artificial, a inteligência aumentada. Existem outras razões, talvez, em que os Estados Unidos vão se preocupar mais do que seus déficits comerciais sustentados. Mas, a minha opinião, pouco importa. O que importa é que essa administração Trump está colocando essas políticas em foco. Então, me parece que muitas das coisas que para nós fazia sentido num outro modus operandi, Roberto, estão menos importantes. Por exemplo, a noção de Ocidente, que já foi muito importante para as administrações norte-americanas, parece ter menos peso relativo nessa administração. A questão de alianças estratégicas, baseadas, por exemplo, em valores compartilhados, como é o caso da relação chamada atlântica, né, entre os Estados Unidos e a Europa. Então, tudo isso parece ter menos importância nesse momento. Nós próximos, eu negociei muito com o USTR, né, com o escritório do representante comercial
dos Estados Unidos na primeira administração Trump. Às vezes nós invocávamos esses temas de democracia, economia de mercado, e o que a administração americana queria era algo muito, veja, se eu abrir esse mercado aqui para vocês, qual mercado vocês vão abrir para nós? Se nós oferecermos essa concessão para vocês, que concessão que vocês vão oferecer ali para nós? Isso se transformou no mantra da atual diplomacia americana. Nós podemos achar isso ruim, nós podemos achar isso bom, o fato é que nós temos que lidar com isso e lidar com isso de acordo com os interesses brasileiros. Em relação a essas tarifas que estão sendo anunciadas agora, veja, há duas vias de potenciais danos para o Brasil. São esses 25% resultantes de uma investigação específica, e tem mais 12,5%, né, que está numa outra investigação em torno de trabalho forçado. Se você somar as duas, vamos supor que as duas viessem a ser impostas sobre a importação de produtos brasileiros. Então, você teria esse patamar, 37,5%, incidindo em mais ou menos 1/5 de tudo aquilo que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então, se você levar em consideração, por exemplo, que os últimos dados que a gente tem são exportações brasileiras de 36 bilhões de dólares, né? Aliás, que é um valor muito pequeno, nós estamos calculando aí um impacto sobre 9 bilhões de dólares de exportações, então menos de 3% de tudo aquilo que o Brasil exporta e menos de 0,3% do produto interno bruto. Só que você tem as empresas, né? Então você tem empresas que, aliás, às vezes fazem bens de muita qualidade, muito valor agregado no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que vão se machucar com essas tarifas, vão perder competitividade relativa. Isso é ruim para essas empresas brasileiras, mas como você mencionou, é ruim também para as empresas americanas compradores, porque muitos desses negócios é aquilo que a gente chama de business to business, ou seja, você está vendendo para alguém que vai retrabalhar esse produto antes de levar para o consumidor final nos Estados Unidos, ou então o próprio consumidor norte-americano, quando se tratam de vendas diretas. Em alguns casos, isso vai ter que ser repassado diretamente por preço final, essas tarifas, porque não é sempre que você pode dizer o seguinte, tem 25 ou 37 mil de impostos sobre aquilo que a gente vier a comprar do Brasil, então vamos comprar da Malásia. Bom, mas a Malásia não faz esse produto aqui, então você não, por vezes não tem um substituto automático, seja em volume, seja em qualidade. E você tem um outro efeito que é o seguinte, é impossível, Roberto, impossível ignorar o mercado interno dos Estados Unidos. Aliás, vamos colocar as coisas vamos colocar os pingos dos is. Olha só, antes do dia 2 de abril do ano passado, antes de qualquer tarifa, os Estados Unidos compravam do resto do mundo 12% do seu produto interno bruto. Esse é o volume de esse é o percentual de importações daquilo que os Estados Unidos compram do resto do mundo. Ora, 12% sobre uma economia, digamos, de 30 trilhões de dólares, são 3,6 trilhões de dólares. O que significa que apenas no comércio exterior, os americanos compram uma França por ano. É um PIB somado, esse valor é maior do que o PIB somado de todos os mais de 50 países africanos. Então, é muito grande. Sem tarifas, Roberto, ou com as tarifas vigentes antes do dia 2 de abril, sabe quanto o Brasil ocupava desse que é o maior mercado comprador do mundo? 1%. 36%. Então, o efeito para nós, ele é relativamente pequeno do ponto de vista macroeconômico, machuca as empresas, mas do ponto de vista macroeconômico, ele não machuca tanto assim. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quer saber uma coisa que machuca realmente? É o seguinte, essa administração Trump, para além do comércio, está fazendo uma série de reformas internas de desregulamentação da atividade econômica, desburocratização da atividade econômica e do papel do Estado na economia. E corte de impostos que está puxando para baixo, por exemplo, aquilo que as empresas pagam na forma de impostos. Está caindo. Hoje o Brasil tem uma carga tributária de 33%. Nos Estados Unidos está 25%. Isso quer dizer o seguinte, nesse momento, né, em que o mundo está realocando, recombinando, redesenhando as suas cadeias globais de valor, uma empresa que esteja saindo da China, ou que esteja saindo da Alemanha, para onde ela vai? Ela vai para os Estados Unidos, onde a carga tributária é 25%, ou vem para o Brasil, onde a carga tributária é em 33%? O peso dos impostos no Brasil funciona como uma espécie de autotarifaço que nós aplicamos sobre nós mesmos e que machuca
a nossa capacidade de competir internacionalmente, muito mais, por exemplo, do que essa última rodada que saiu como decisão do escritório do representante comercial americano. Troirro, olha, deixa eu te dizer, eu fico feliz de te ouvir, mas triste com o conteúdo, né, que a gente tem de absorver, porque realmente nós estamos num lugar muito incômodo, me parece que cada vez mais, e ainda bem que temos cabeças, mentes com ideias como as suas para nos esclarecer. Quem sabe um dia a gente não saia, em definitivo, desse buraco. Muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer ter você aqui no programa. Seja sempre muito bem-vindo e boa noite. Obrigado, pessoal. Muito boa noite.